A segunda carta que Jesus escreve, ele escreve para a igreja de Esmirna, tá lá no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8. A gente vai ver o conteúdo dessa carta agora para analisar junto, tá? Eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito de sua pobreza, mas você tem riquezas celestiais. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, os filhos de Deus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Deixe de ter medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhes darei a coroa da vida, um futuro glorioso e sem fim. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não será prejudicado pela segunda morte. O que Jesus valoriza nessa igreja? Você percebe que Jesus só elogiou essa igreja? Jesus não fez nenhuma crítica a essa igreja. Vamos observar os detalhes do que ele elogiou. O que Jesus valoriza? Jesus valoriza fidelidade. Fidelidade. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja pobre, era uma igreja que estava sendo caluniada. Você observa que Jesus fala que ela era pobre, mas que ela era rica nas regiões celestiais. Era uma igreja aprisionada, em que enfrentava a morte, mas que permanecia fiel. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Essa igreja era uma igreja fiel. Vamos ver algumas características aqui dessa igreja. Ela era uma igreja pobre numa cidade muito rica. Ela era uma igreja fiel a Cristo numa cidade muito fiel a Roma. Ela era uma igreja que ela era fiel até a morte. Esmirna era uma cidade conhecida por grandes vitórias nos jogos atléticos. E essas disputas visavam ganhar coroas de louro, né, honras. E Jesus fala, olha, ser fiel até a morte, que eu vou te dar uma coroa muito melhor do que essa. Eu vou te dar a coroa da vida. Jesus disse a essa igreja, eu conheço a sua tribulação. Presta atenção, Jesus conhece a sua tribulação. Jesus conhece o que você tem enfrentado para manter a sua fé. Jesus conhece cada lágrima que cai do seu rosto à noite, quando você vai dormir. E Jesus estava dizendo para essa igreja, eu conheço a sua tribulação. A pressão que pesava sobre essa igreja, as coisas que aconteciam para forçar essa igreja a negar, a abandonar a fé, eram muito fortes. Essa igreja, os crentes de Esmirna, eles eram quase que atacados para adorarem ao imperador. Olha isso, gente. Para vocês terem uma ideia, de uma única vez, eles lançaram do alto monte 1.200 crentes, porque eles não tinham abandonado a sua fé. Os crentes eles estavam morrendo. Mais para frente, mais 800 crentes foram lançados do alto monte. Os crentes estavam morrendo por não abandonarem a sua fé. E aí eu te faço uma outra pergunta. Sua fé está nesse nível? Você seria capaz de dar a sua vida para não negar Jesus? O Senhor valoriza essa fé. O Senhor valoriza porque você entendeu qual é a posição que Ele tem que ter na sua vida. Outra questão interessante aqui de destaque dessa igreja. Essa igreja, ela era uma igreja pobre. Ela não era uma igreja rica, não era uma igreja cheia das riquezas desse mundo, ela era uma igreja com muitas necessidades. Olha aqui algumas razões de efeito colateral que geraram essa pobreza na igreja. Efeito colateral da tribulação, como a gente falou. Os crentes, eles eram saqueados. Os bens dos crentes eram tomados por quem perseguiam os crentes. Olha isso, gente. Os crentes, eles haviam renunciado a qualquer método suspeito que se ganhasse dinheiro. E aí, por eles abrirem mão de se envolver com aquilo que não presta, por eles abrirem mão de ganhar dinheiro fácil, eles perderam os lucros fáceis,
e foram para a mão de gente escrupulosa. Essas foram algumas razões que essa igreja virou uma igreja pobre. Pobre financeiramente, mas rica nas regiões celestiais. Quero fazer uma pergunta para você. Será que você, diante de tanta calúnia, diante de tanta gente falando besteira a seu respeito, diante de pessoas que são sinagogas de Satanás, que se tornaram habitação de Satanás e que têm prestado a boca para Satanás, para falar a teu respeito, será que você tem levado isso para o pessoal, tem levado isso para o teu coração e tem querido resolver isso da sua forma? Ou você tem permanecido com Cristo, esperando no Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer? E você mantém o teu coração fiel a Ele? Ou será que você tem se sentido injustiçado e tem começado a ter pena de você? Pena de você por tudo que você tem sofrido, porque você só está fazendo isso por causa de Cristo. Ei, se você está nesse lugar de pena, sai desse lugar agora. Porque sofrer por Cristo não é um lugar de pena. Sofrer por Cristo é um lugar de honra. É uma honra participar do sofrimento de Cristo. É uma honra. Então, Jesus se agrada de fidelidade no sofrimento. Jesus se agrada de fidelidade na tribulação. Jesus se agrada de fidelidade na pobreza. Jesus se agrada de fidelidade na renúncia. Jesus se agrada de fidelidade na escassez. Jesus se agrada de fidelidade a Ele, a despeito de qualquer outra coisa. A igreja de Esmirna, ela era pobre, mas aos olhos de Deus, ela era rica. Você quer ser rico aos olhos dos homens e pobre aos olhos de Deus? Ou você prefere ser até pobre aos olhos dos homens, mas rico aos olhos de Deus? Quais são os olhos que te importam? Os olhos de Deus ou os olhos dos homens? De verdade, avalie teu coração. O que pesa mais para você? Como os homens te veem ou como Deus te vê? Aquela igreja, ela foi avaliada por Jesus pelo que ela era, não pelo que ela tinha. Porque Jesus olha para nós pelo que nós somos, não pelo que nós temos. O mundo olha para nós pelo que nós temos. Para o mundo, nós precisamos ter, nós precisamos estar em posições. Para Jesus, nós precisamos ser. Quais são os olhos que pesam sobre você? Quais são os olhos que têm importância para você? Os olhos dos homens ou os olhos de Deus? A grande questão aqui, quando Jesus fala ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, não é ser fiel até que chegue o dia da sua morte, não é? Seja fiel durante toda a sua vida, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é seja fiel mesmo que isso te leve à morte. Seja fiel mesmo se isso te levar às últimas consequências. E eu te darei a coroa da vida. E eu te darei a coroa da vida. Não negue Jesus. Não negue Jesus porque as pessoas vão se agradar disso. Não negue Jesus para se sentir parte de alguma coisa. Não negue Jesus para ganhar alguma coisa no seu trabalho. Não negue Jesus para ter um status, para ter uma promoção. Não negue Jesus, mesmo que te coloquem uma arma na cabeça. Ser fiel até a morte. Ser fiel mesmo que isso te leve à morte. E Jesus vai te dar a coroa da vida. Sabe, o que fica muito claro aqui nessa carta que Jesus escreve para a igreja de Esmirna, só com elogios, é que Jesus espera fidelidade do seu povo. Fidelidade na família, fidelidade nos negócios, fidelidade em tudo aquilo que Ele coloca na tua mão, fidelidade no testemunho para com o outro, fidelidade do seu povo. Não venda o seu Senhor por dinheiro, como fez Judas. Não troque por um prato de lentilha, como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã. Seja fiel mesmo que isso te custe. Isso é o evangelho da cruz. Mesmo que isso custe o seu namoro, mesmo que isso custe o seu trabalho, mesmo que isso custe o seu amigo, seja fiel, mesmo que você tenha que pagar um preço para isso.
É isso que Jesus valoriza. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Todo aquele que quiser viver em Cristo será perseguido. Presta atenção. Se você quer ter uma vida em Cristo, você de alguma forma vai ser pressionado, vai ser atacado, vai ser perseguido. Não tem para onde fugir. Seja fiel. Não negocie a sua fé, porque sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Não existe viver o cristianismo sem ser parte das dores de Cristo, sem vivenciar isso, sem experimentar tribulação. Nossas grandes necessidades nas tribulações é ter alguém para falar, é ter alguém para compartilhar. Jesus falou para a igreja de Esmirna: eu conheço a sua tribulação. Ele conhece as nossas aflições porque ele anda no nosso meio. A presença dele não se afasta. Então, essa pessoa que a gente tem muita necessidade de compartilhar aquilo que a gente está sofrendo é Jesus, que está andando o tempo todo aí dentro da tua casa, que está sondando você, que está indo com você para o trabalho, que está voltando, que está te observando em tudo que você faz no seu dia a dia. É Ele que está aí do teu lado e que quer que você compartilhe essa tribulação com Ele. Ele conhece essa tribulação, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, conhece cada lágrima. E Ele conhece também os tesouros que existem no céu para você. Ele conhece também a recompensa que existe para aqueles que permanecem fiéis. Ele conhece também quais são as honras que recebe aquele que é caluniado por amor a Cristo. Ele conhece também tudo que conspiram contra você e ele sabe o fim da história por você permanecer fiel a Cristo o tempo todo. Ele sabe que somos entregues à morte e ao mesmo tempo temos a coroa da vida à nossa disposição. Permaneça fiel. E aí eu tenho algo importante para você entender. O fogo da prova, ele só vai consumir a escória. Ele queima palha. Se você está passando por uma prova, o fogo está quente, presta atenção. Ele só vai queimar a palha, ele só vai queimar aquilo que não presta em você, mas ele vai te tornar mais puro, ele vai te tornar mais digno, ele vai te tornar mais fiel. Lembra os homens que foram lançados na fornalha? O que aquela fornalha queimou? Aquilo que aprisionava eles, queimou só as correntes, mas não queimou eles não. Presta atenção, o fogo da tribulação vai queimar só as suas correntes, só o que não presta, só o que te prende. Confia no Senhor, porque Ele está lá. O quarto homem da fornalha está lá. Jesus está peneirando você e trazendo tudo que há de mais puro à tona, para que você seja tudo aquilo que Ele sonhou para você, para que você viva tudo aquilo que Ele sonhou para você. E Jesus termina essa carta com uma promessa. A promessa seguinte: o vencedor, aquele que for fiel, de modo algum sofrerá a segunda morte. Que promessa maravilhosa. Ainda que a gente enfrente a morte por causa de Cristo, nós podemos enfrentá-la, mas nós não enfrentaremos o inferno se permanecermos fiéis. A vida eterna guardada, esperando para nós, para aqueles que permanecerem fiéis. Há delícias eternas aguardando por nós, mas para aqueles que permanecerem fiéis, a coroa da vida aguardando para ser colocada em nós, mas somente para aqueles que permanecerem fiéis. Amanhã nós vamos estudar a terceira carta, a carta que Jesus escreveu à igreja de Pérgamo. Vamos continuar e vamos fazer esse exame no nosso coração para ver o que Jesus valoriza, o que nós precisamos correr atrás para agradar o nosso mestre e o que desagrada a ele. Que Deus te abençoe.